pé, fique à vontade. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm um corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doença como os outros homens. Por isso, o orgulho lhe serve de colar e se veste de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções e arrogância, ameaçam com opressão. Com a boca arrogam macio os céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso seu povo se volta para eles e bebem suas palavras até se saciar. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento do Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam as suas riquezas. Certamente foi-lhe inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro eu sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei com eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei difícil demais para mim, até que entrei no santuário de Deus e então entendi o destino dos ímpios. Amém? Vamos só agradecer, oremos mais uma vez. Soberano Deus, eterno e poderoso, Pai, com muito carinho já fui colocado em tuas mãos, mas mais uma vez eu lhe peço, Deus, fala conosco para a glória do teu nome. Amém e amém. Podemos assentar. Queridos, eu quero pensar convosco dentro do tempo que me é dado, regido por um tempo de realinhamento. Tempo de realinhamento. Eu vou contar até 3, vou pedir para você repetir, tá bom? Pastor, é invenção? Não. É profético? Não. O que é pedagógico? Como assim? Como eu quero que você saia daqui lembrando que Deus está falando conosco, eu vou pedir para você repetir. Tempo de realinhamento, tá bom? No 3, bem forte, vamos lá. 1, 2, 3. Tempo de realinhamento. Ficou bom, mas eu fiquei sabendo que se você falar mais forte, o irmão do lado paga alguma coisa para você comer hoje. Ó, eu não disse que foi Deus, hein? Lembra que eu não disse que foi Deus que falou, vai que ele não paga. Aí você vai dizer que a profecia foi falsa, eu não disse que foi Deus. Eu disse que fiquei sabendo e nem disse por quê. Vamos lá, mais forte, tempo de realinhamento. Vai que ele se sente tocado e paga alguma coisa para você hoje. No 3, tempo de realinhamento. 1, 2, 3. Tempo de realinhamento. Falou em comer, você deu um Queridos, escute. Me empreste os seus ouvidos e o seu coração. Pregar uma mensagem como essa, às vezes a gente precisa parar para entender. Eu disse que o tema da mensagem é tempo de realinhamento. A nível de introdução, 2 perguntas nos cabem. A primeira é: o que é realinhamento? Como assim, pastor? O que é um realinhamento? E a segunda é: por que um realinhamento? Queridos, realinhamento é simplesmente o ato ou o efeito de realinhar. E realinhar quer
o Senhor quer dizer com essa ideia de alinhamento? Você percebeu que tem hora que a gente só corre e parece que a coisa não anda muito bem? Você percebeu que tem hora que a gente faz e parece que nada acontece? Você percebeu que a gente faz aqui, faz ali e parece que as coisas não estão alinhadas? Ah, pastor, por que o senhor está trazendo uma mensagem dessa na campanha de 12 dias? Primeiro, porque foi Deus que mandou. E segundo, é porque Ele tem coisa boa para nós em 2024. Biblicamente falando, escute, biblicamente falando, alinhar tem a ver com colocar ao lado, trabalhar com a mesma linha. Ou seja, é a ideia de concordar, é a ideia de aconchegar a minha vida com aquilo que é o propósito divino. Aí a gente pergunta, mas pastor, como assim? Provérbios 16, escute, Provérbios 16, do 1 ao 3. Ao homem pertence os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos ao homem me parecem puros, mas é o Senhor que avalia o espírito. O avaliar o espírito aqui, sabe o que é? Mas é o Senhor que conhece a motivação. Deus sabe por que você faz e qual a motivação que você está fazendo. Aí o verso 3 diz: consagra ao Senhor tudo que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Ou uma outra versão: consagra ao Senhor tudo que você faz e os seus projetos serão estabelecidos. Eu vim aqui na qualidade de profeta da palavra para lhe dizer: 2024 é ano de alinhamento ao propósito de Deus, é ano de viver o melhor, é ano de andar segundo o propósito de Deus. Mas para poder viver o melhor tem que alinhar. Tem que alinhar. Aí, a segunda pergunta a nível de introdução é: por que um alinhamento? Quando a gente entende o que é um realinhamento, a resposta fica simples. Como assim? Queridos, a gente precisa entender que tem coisa que, com o passar do tempo, vai saindo de harmonia. Eu não quero pregar sobre mecânica, aliás, eu nem entendo, mas uma coisa eu ouvi falar e eu tenho que estar atento. A nossa cidade tem tanto buraco que a gente só anda com carro. A gente só anda um buraco aqui, outro buraco ali. Aí daqui a pouco parece que a coisa não está assim. Você solta o volante, o carro está meio assim, não é? Aí quem conhece diz o que para você? Rapaz, tu precisa... Pastor, o que o senhor quer dizer? Olha a nossa vida com Deus: igreja, casa, igreja, trabalho, isso, aquilo, vai, casamento, filho, criança, tal. A gente só está andando. Quando a gente percebe, o casamento está bem assim, ó. Quando a gente percebe, a vida com Deus está bem assim, ó. Quando a gente percebe, o nosso ministério está bem assim. Pastor, o que o senhor está dizendo? É hora de parar na oficina de jogar, porque Deus vai trazer o alinhamento. Entendendo a introdução, e eu quero que você me preste o seu ouvido no seu coração. Há um pano de fundo no livro que eu li, no texto que eu li. E o texto que eu li é o livro de Salmos. Na verdade, Salmos é um conjunto de 5 livros. Salmos é o inário de Israel. Queridos, nos Salmos, tanto no grego como no hebraico, a palavra salmo significa cânticos, louvores. É por isso que você olha para os salmos, ele contém uma coleção de 150 cânticos. E aí, a ideia não é falar versículo, é verso, estrofe, porque trata-se de um poema, de uma canção. Os salmos revelam a vida cotidiana da nação de Israel. É interessante porque nos salmos
o salmista chora. Nos salmos o salmista grita, lamenta, pede perdão. Tem salmo que parece que ele está revoltado, não parece? Salmo 137, Deus pega o filho deles e dá com ele nas pedras. Então a senhora diz, o salmista está bravo. Mas sabe o que é lindo nos salmos? É que nos salmos o homem fala a Deus. E quem fala a Deus não tem lugar para hipocrisia. Por quê? Porque o salmista diz, a palavra ainda não me chegou a boca, o Senhor já conhece. Aí sabe qual é o nosso problema? A gente pensa que pode enganar Deus. Vem orar. Ou então você vai orar. Ó, magnânimo Deus, que apoderou-se da tua glória. Nos envolva nesse conclave espiritual. E que eu sei que lá Deus olha para nós assim, te conheço. Eu te conheço. Aí a gente tira aquela voz de pregador e a gente faz assim, Jesus, o negócio está feio pro meu lado. Pensei que era, mas não era. Pensei que podia, mas não podia. Pensei que fazia, mas não fazia. Estou desesperado, mas há uma palavra revelada. Para onde iremos nós? Só tu tem palavra de vida eterna. João Calvino diz que ele diz que a proposta dos salmos é revelar a alma do homem. E é interessante pensar sobre isso. Por quê? Porque o Salmo 73 é um salmo que é atribuído à família de Asaf. E a maioria dos historiadores entendem que é Asaf que compõe esse salmo. A pergunta que a gente faz é: quem era Asaf? Quem era o Asaf? O Asaf, cujo nome significa Deus ajunta ou Deus acolhe, ele foi separado juntamente com Emã para ser chefe do povo de Israel, já na época de Davi, lá em 1 Crônicas 6, do 31 ao 40. O Asaf era levita, filho de Berequias, e ele foi o principal líder do coro na inauguração do templo de Salomão. Lembra? Quando Salomão inaugurou o templo, o Asaf estava lá como principal líder do coro. Só o que me chama a atenção é que, embora o Asaf tenha todo esse currículo, tenha toda essa bagagem, o Salmo 73 revela a sua alma. E a alma do Asaf precisava de realinhamento. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não tem como não, viu? Não olha para cá e diz, nossa, o pastor Ganso, misericórdia. Misericórdia mesmo. É só misericórdia. Não tem como. Eu não vejo a hora de eu me tornar missionária. Para minhas provas acabarem. Eu não sei, está só começando. Porque no dia que eu me tornar um pastor, aí a coisa vai ficar boa. Não estou te assustando não. Quem deseja episcopado, excelente obra, deseja. Mas eu aprendi desde cedo que o obreiro, quando ele é consagrado, ele não sobe. Ele desce. E por que não lembrar, quando eu tinha 15 anos de idade, eu estava num culto de ceia, um domingo pela manhã, eu muito jovem, e aí, irmão, pensa, eu brinco, irmão, que só tinha grandão, magrelo, só tinha pescoço e cabeça, grandão. Aí no meio do culto da ceia, o pastor, tomando em limpas, começa a chorar e fala assim, eu tinha um apelido de infância que tem até hoje, Dinho. Aí ele chorando apontou para o grupo de jovens e disse assim, Dinho, fica de pé. Pensa, irmão, um cabo
frustrado. Eu disse, deu ruim. O que será que foi falar para ele? Fica de pé. Olha eu todo desajeitado. E ele disse, igreja, olhe para esse moço. E eu disse, pronto. Deus hoje me mandou separá-lo para o ministério como auxiliar interno aqui na igreja. Aí eu olhei e disse, eu? Aí agora vem a boa notícia. Igreja, ore por ele. Porque se ele já tinha um demônio que o perseguia, agora vai vir muito mais. Eu disse, deu ruim. Pensa, 15 anos se segurando para ficar na presença de Deus. Mas ele disse assim, vai vir muito mais. Eu disse, já está ruim. Vai vir mais um monte. Ministério, a gente não sobe, a gente desce. Pastor, mas que o senhor está dizendo isso? É porque é ano de realinhamento. É tempo de Deus nos realinhar. Aí quando eu olho para o azar, eu vejo um homem de Deus, crente, adorador, mas precisou de um realinhamento. Se o Asaf precisou, imagina eu. Aí eu olho para o texto e eu quero destacar alguns erros que Asaf cometeu. Primeiro erro que Asaf cometeu: esqueceu de quem ele era. Verso 1 e 2 do texto que lemos. Certamente Deus é bom para com Israel e para com os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase escorregaram, faltou poucos. Escute, o Asaf tinha um currículo invejável. O Asaf tinha uma posição que muita gente queria ter. Só que o problema foi que diante da circunstância, ele esqueceu quem ele era. Como assim, pastor? Escute, ter o que Asaf tinha e estar onde ele estava, não era para quem queria, não era para quem podia pagar, não. Tinha que estar dentro de um propósito eterno. Como assim? Dentro de um propósito eterno. Para ser levita, tinha que nascer dentro de uma família de levita. Então não era para quem queria, nem era para quem podia pagar. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? É que o Asaf esqueceu que o que Deus deu para ele era especial. É que o Asaf esqueceu que o que Deus deu para ele era para poucos. Muita gente queria ter, mas não podia. Mas no momento de crise, a gente esquece. Ele está dizendo, Deus é bom para com Israel, Deus é bom para com os puros. Quanto a mim, sabe o que é isso? O problema dele, ele esqueceu quem ele é. Está vivendo uma crise existencial. Pastor, o que é isso? Tem gente do lado de fora, olhando, desejando ter o que você tem. Está aonde você está. Fazer o que você faz e você sofrendo um complexo de inferioridade. Ah, eu nem sei o que eu estou aqui. Não era nem para estar aqui. Não era nem para estar aqui dentro. Que eu não presto. Eu não presto. Eu não sirvo nem para estar aqui. E quem está aqui por dentro? Só que deixa eu dizer algo. O problema do Asaf não é a humildade. Quanto a mim, o problema do Asaf não é modéstia. Quanto a mim, não. O problema do Asaf é uma crise existencial. Ele está sofrendo uma crise de identidade. Será que Deus me chamou para isso, né?
Será que eu tenho que estar aqui mesmo? Será que isso é para mim mesmo? E aí sabe qual é o problema da crise existencial? Quando eu vivo essa crise existencial, eu passo a viver uma crise de baixa autoestima. Por quê? Porque eu olho para o outro e digo assim, olha que bênção. Eu olho para o outro, olha que bênção. Aí eu uso a frase, mas quanto a mim, isso é tão complicado, porque ele está dizendo assim, Deus é bom para com Israel, para com os puros, mas quanto a mim, mas Deus não é bom para você, Azar? Deus não é fiel com você, Azar? Eu não vim falar mal dele, eu vim dizer que ele está passando por um momento assim como eu e você passa. Qual é o segundo erro que o Azar cometeu? Primeiro, ele esqueceu quem ele era, está vivendo uma crise de identidade. Se eu vivo uma crise de identidade, essa crise de identidade ela vem oriunda de uma crise existencial. Como assim? Eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu nem sei se isso é para mim, eu nem sei se Deus me chamou mesmo. Olha que eu te aponto. Olha que eu te aponto. Eu nem sei se Deus me chamou mesmo para isso. Aí ele vive, qual é o primeiro erro que ele cometeu? Esqueceu quem ele era. Quando ele esquece quem ele é, ele comete um segundo erro. Qual é o segundo erro do Azar? Ele começou a usar uma linguagem comparativa. Verso 3 ao 5 diz assim: pois eu tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento, têm um corpo saudável e forte, estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doença como os homens. Sabe o que ele começou a fazer? Comparar a vida dele com a vida de quem estava lá fora. Deixa eu falar algo para você. Você sabe o que é perigoso? Quando você esquece quem você é, e o pior, quem você é em Deus. Porque quem é passado? Quando eu esqueço quem eu sou em Deus, eu começo a usar uma linguagem comparativa, quase como que um escape. Como assim? Como eu estou vivendo uma crise de identidade, eu começo a comparar a minha vida com a do outro. E o que é pior, na escada da vida, ninguém olha para o degrau de baixo. A gente sempre olha para onde? Para o degrau de cima. Nossa, você viu fulano? Você viu ciclano? Olha eu aqui, ó. Tanto tempo aqui, ó. Tanto tempo e nada. Mas não, fulano já conseguiu. Pior, nem crente é. Aí tu olha e diz assim, porque ele está dizendo assim, ó. Olha, ele diz, olha o físico deles, sempre forte. Olha o azar, tipo nós. Ô Jesus, eu não vou para academia porque não tem tempo. Estou na igreja, ó, fulano. Olha, eu vou te apontar, irmão. Eu parei a academia porque eu não tenho tempo. Porque trabalho, o culto, eu não vou deixar a igreja para ir para a academia. Aí passou o fulano. Aí na hora que ele passa do teu lado, tu tem que olhar a barriga. Aí eu vou. Não existe nada mais agressivo ao teu emocional do que a linguagem comparativa. Escute, a linguagem comparativa é palco para o pessimismo e o desânimo. Todas as vezes que eu coloco a minha vida em parâmetro de outro, sabe o que vai acontecer? Eu fico cego diante daquilo que Deus está fazendo. Eu não consigo enxergar o que Deus está realizando. Por quê? Porque eu só consigo olhar o outro. E o que é pior, irmão? E o que é pior? Eu começo a inferiorizar-me, a diminuir aquilo que tenho, e engrandecer o outro de tal forma que eu chego a fazer dele um Deus amigo. O que é isso? O fulano, ele não sofre as dores que eu sofro. Eu gosto da nova versão da Almeida, nova Almeida atualizada, no verso 5 diz assim, ó: eles não partiram das canseiras dos mortais, e nem são afligidos como os outros. Observe que no verso 5 ele coloca assim: eles não são afligidos como as canseiras dos mortais.
estou esquecendo o que Deus está fazendo comigo. Enquanto eu estou olhando para o ministério do vizinho, eu estou esquecendo do que Deus está realizando no meu. Enquanto eu estou olhando o casamento do vizinho, eu estou esquecendo que a mão de Deus está sobre o meu. Não se engana com o Facebook não, meu irmão. Não se engana com o Instagram não, nem com o TikTok. Não. Fica o dia inteiro pulando. Ó o ciclano. Aí faz rosa quanto a mim. Olha o pulando quanto a mim, pastor Mário. Querido, será que a ZAP precisava de um realinhamento, sim ou não? E você e eu? Eu estou aprendendo com a ZAP. Terceiro erro que a ZAP cometeu. Escute. Primeiro erro, ele esqueceu quem ele era. Segundo erro, começou a usar uma linguagem comparativa. Qual é o terceiro erro que ele comete? Pensou que o seu trabalho era em vão. Verso de número 13 e 14. Certamente me foi inútil manter puro o coração e lavar as minhas mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs eu sou castigado. Sabe o que ele está dizendo? Fiz. O que adiantou? Valeu de nada. Já falou assim uma vez. Espírito Santo, aleluia. Escute. Sabe qual é o perigo de você perder a identidade? Esquecer quem você é e começar a se comparar com alguém? É que quando você esquece quem é e começa a se comparar com alguém, parece que aquilo que você faz não tem valor. Parece que aquilo que você faz não faz sentido. Por quê? Porque você começa a olhar para o outro e esquece do seu. E aí, queridos, olha que interessante. A sensação de inutilidade do Asaf vem a partir do momento que ele começa a focar naquilo que o ímpio faz. E se você olhar do verso 7 até o 12, ele vai dizer assim, ó: do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações, eles zombam, falam com más intenções, em sua arrogância ameaça, mas assim vai continuar prosperando. Continua ficando rico. Sabe qual é o problema do Asaf? Enquanto ele está olhando para alguém, dá a sensação que o trabalho da mão dele está vazio, dá a sensação que não nada prospera. Aí ele diz lá no verso 15: se eu pensasse em falar igual eles falam, eu teria traído os seus filhos. Sabe o que ele está dizendo para Deus? Se eu só experimentasse fazer um pouquinho do que eles fazem, ia vir um monte de gente tacar pedra em mim. Mas eles continuam fazendo e nada acontece. Continuam fazendo e andam prosperando. Sabe qual é o problema do Asaf? Ele achou que aquilo que ele faz não tem valor. Ele achou que aquilo que ele faz não tem sentido. Mas ele não sabia o que Paulo disse: meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes, sabendo que o vosso trabalho não é como o Senhor. Pastor, o que o Senhor quer dizer? Eu vim aqui para lhe dizer que talvez você esteja nessa fase. Parece que você faz e ninguém liga. Parece que você faz e não tem resultado. Mas eu vim aqui para lhe dizer o que o Senhor disse à igreja lá no Apocalipse: eu conheço as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, mesmo tendo pouca força. Guardaste a minha palavra e não negaste o amor. Para para alguém e diga assim: vai valer a pena, diga. Tem hora para a gente dizer assim: mas será que vai valer
esqueceu quem ele era. Começou a usar a linguagem comparativa. Quando ele começa a usar a linguagem comparativa, ele comete o terceiro erro. Qual é o terceiro erro? Achou que o seu trabalho não tinha valor. Foi em vão. Que adiantou? Fiz e sou afligido. Aí quando ele comete o terceiro erro, ele vai para o quarto. Qual é o quarto erro? Ficou tentando entender. Olha o verso 16 comigo. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Você já ficou tentando entender algumas coisas? Você já ficou falando para Deus assim, Deus, por quê? Já? Alguém já fez isso? Ainda bem, irmão, pensei que era só eu. Fiquei assustado agora. Não é possível que só sou eu. Sabe o que a minha esposa fala para mim? Quando eu estou lá nos meus lamentos, ela disse assim para mim, filho, não fica tentando entender não. Aí, irmão, eu sou cartesiano e eu fico assim, não, eu sei, Paulo. Mas é que eu gosto assim. Vocês perceberam que eu gosto de pregar com pobre, né? Então eu gosto de entender, eu gosto de ir. Aí às vezes eu estou com Deus buscando resposta. Eu falo assim, Paulo, eu preciso conversar, a gente precisa conversar. Não, eu preciso conversar. Aí ela fala para mim assim, aquela resposta sábia. Filho, fica tentando entender, não? Sabe qual é a questão? É que embora nós sofrimos buscando resposta, existem circunstâncias que são pesadas demais para nós, que a gente fica tentando entender. Por que Deus escolheu ela tão nova? Por que Deus levou ele tão novo? Por que ele foi embora? Por que ela não está aqui? Oh, como eu queria que ela visse os meus filhos crescendo. Como eu queria que ele visse os meus filhos crescendo. E a gente questiona, a gente quer entender. Só que eu quero lhe dizer que confiar não tem a ver com entender. Confiar tem a ver com prosseguir, mesmo que nada faça sentido. Deus não falou tudo para Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais, para uma terra que te mostrarei, porque eu vou fazer de ti uma grande nação. Já começa pelo seguinte, a esposa dele é estéril, não pode ter filho. Para uma terra que ele não sabe aonde é. Nem sempre Deus vai te explicar. Ele só vai te chamar e vai dizer assim, tem coragem? Tem coragem? Aleluia! Meu Deus! Noé não tinha conhecimento pleno do que estava por vir. Deus chama ele, manda ele construir um barco gigantesco. Vai vir chuva. Senhor, só uma pergunta, o que é chuva? Meu Deus, o orvalho brotava da terra. Não tinha chovido ainda. O que é chuva? Vai vir uma água do céu, mas eu tenho as correntes também e tal. Ah, mas não entendi, então não preciso entender. Só constrói o barco. Só constrói. Meu Deus! Você acha que José entendeu? Quando ele, amandado do pai, vai procurar onde é que estão os seus irmãos. Os seus irmãos surpreendem, arrancam a sua túnica, joga ele numa cisterna. Vem uma caravana de ismaelitas, pegam ele e vendem ele para a caravana. Você acha que José estava entendendo? O que José não sabia é que a caravana tinha um destino. Qual era? O Egito. E mesmo sem entender,
a caravana estava no destino certo. E mesmo sem entender, a caravana estava na direção certa. A direção da onde, pastor? Direção ao lugar onde seria a sede do futuro governo do mundo antigo. E o que o Zé sabia é que no futuro tinha uma cadeira que ele ia sentar e ele se tornaria o governador de todo o mundo antigo. Ainda que você não entenda, a caravana está na direção certa. Ainda que você não entenda, teus irmãos te venderam, te jogaram no escanteio. O que Deus tem preparado para você ainda está de pé. Não precisa entender, você só precisa confiar. Você não precisa entender, você só precisa confiar. Você está dizendo, Deus, eu não entendo, eu amo ele, mas eu não sei por que isso aconteceu. Deus, eu pulando, Senhor, você não precisa entender, você só precisa confiar. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. De querer tentar entender. Qual é o quinto erro que o Asaf cometeu? Caiu na rotina e no conformismo. Olha o verso de número 17. Até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Pastor, qual é a base que o senhor tem para falar que o Asaf caiu em um período de rotina e conformismo? Eu disse para você que o currículo do Asaf é invejável. Asaf é um levita, alguém separado para ser líder do povo. Então, estar no santuário não era algo inédito para ele, fazia parte do seu cotidiano. Alguém que regeu o coro quando está na inauguração, alguém que fazia parte da linha de frente do coro de levitas quando Davi separa. Ou seja, passar pelo santuário, estar ao santuário não era algo inédito. Mas sabe qual é o perigo? Da gente esquecer quem nós somos, usar uma linguagem comparativa, a gente começar a achar que o nosso trabalho é em vão. Sabe qual é o perigo? O perigo é que a gente cai na rotina e no conformismo. E a rotina não é o problema. Ter rotina é bom. A gente estuda hoje a ideia da força do hábito. A rotina não é o problema. O problema é que aquilo que você faz na sua rotina para você não faz sentido. Como assim? Você caiu na rotina assim, tem culto hoje? Tem que ir. Tem culto amanhã? Tem que ir. Aos 12 dias, né? Se a gente não vai, é complicado, né? Porque senão, aí depois o pastor vai pegar no nosso pé. Tem que ir, tem. Aí, se eu caio na rotina, eu entro no conformismo. E o conformismo é a sepultura do homem vivo. Porque eu vim, porque eu tenho que estar, não porque eu quero estar. Eu rejo porque tem que reger, não porque eu quero reger. Eu canto porque tem que cantar, não porque eu quero. Eu toco porque tem que tocar. Tem que tocar, né? Tem que cantar, né? E o que é pior dizer assim, se eu não for, cuidado. Irmãos, com certeza Asaf já tinha estado em contexto de culto antes. Só o que me chama a atenção é que ele diz, até que entrei. E o que a gente precisa aprender, que nem um culto é o mesmo culto.
e você caiu na rotina, você já viu de tudo, que a gente é assim. Eu já até sei o que vai acontecer. Chega lá, vai ter oração que começa, depois vai ter uma palavra, depois canta 2 hinos, depois vem a mocidade, depois vem o jovem. A gente acha que já viu de tudo, mas deixa eu dizer uma coisa: um culto nunca é igual ao outro. Pastor, não entendi. Quem sabe não foi hoje o dia que Deus separou para mudar a tua história. Quem sabe não foi hoje o dia que Deus escolheu para dizer: hoje eu vou acender a chama que estava quase apagando dentro de você. Hoje eu vou te alinhar. Hoje eu vou te trazer para dentro do meu propósito. Hoje você sai daqui pegando pó. Passou a agir sem pensar. Pastor, acontece isso? Olha o verso 21 e o 22. Quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, olha o que ele diz: agi como insensato e ignorante. A minha atitude para contigo, ele está falando com Deus, a minha atitude para contigo era como a de um animal irracional. O que ele está dizendo? Deus, quando meu coração estava amargurado, eu agia sem pensar. E olha que interessante, irmão, o que todo ser humano precisa saber é que o solo das nossas emoções é um solo instável. O que implica dizer que é um solo que varia. Há variações. Como assim? Você sabia que as nossas emoções, elas são responsivas? Elas são reativas. O que é isso? 90% das suas ações, quase 90% das suas ações, não são ações, são reações. E isso depende de como está o seu estado emocional no momento. Eu falei mesmo. Eu disse mesmo. Eu briguei com Deus. Falei para Deus: Deus, se for assim eu não quero mais. Chega. Se for para continuar desse jeito, eu entrego a igreja, passo para outro. Deus, se for para continuar assim, eu quero meu carro. O problema, irmão, do Asaf era um coração amargurado. E ele disse: enquanto o meu coração estava amargurado e eu senti inveja do ímpio, ou seja, eu estava usando a linguagem comparativa, eu falei sem pensar, eu agi sem pensar. E quantos de nós estamos agindo como Asaf? Como assim? No piloto automático, bateu, levou. Quantos como Asaf estamos presos numa rotina e simplesmente eu faço o que eu tenho que fazer, eu vou porque eu tenho que ir. Só que hoje é noite de realinhamento. Você não vai fazer porque tem que fazer. Você vai fazer porque quer fazer.
você vai estar porque você quer estar. Pastor, o que o senhor vai dizer? Asaf está dizendo, até que entrei no santuário. Sabe o que Asaf disse? Eu fui achando que ia ser mais um culto e não era. Eu fui achando que ia ser mais uma reunião, não foi. Sabe o que Asaf está dizendo? Foi noite de ver o céu pelo lado de Deus. Foi noite de contemplar a glória. É noite de ver o céu descer. É noite de ver Deus transformar. É noite de ver Deus agir. É noite de ver Deus libertar. É noite de ver Deus restaurar. É noite de ver Deus trabalhar. Eu não sei como você entrou. A você. Hoje é noite de Deus te transformar. Hoje é noite de Deus te encher. Eu quero pensar com você bem rápido sobre alguns princípios para o realinhamento. Mostrar o defeito é fácil. A gente tem que mostrar a solução, não é? Tem gente que só sabe apontar o defeito, não é? Mas eu vim olhar para o texto e para a vida do Asaf e não apenas mostrar os seus erros, mas mostrar o que ele fez para mudar a história. Primeiro acerto ou princípio que trouxe o Asaf ao alinhamento. Ele resgatou a sua identidade. Verso 17. Até que entrei no santuário do Senhor, no santuário de Deus. Aí ele diz assim: então eu compreendi a recompensa dos ímpios. Quando ele entra no santuário, aquela ideia de ficar se comparando cai por terra. Ele entendeu. É mais ou menos assim. Quando ele entra e diz assim: rapaz, olha o destino do ímpio. Ele está em um lugar escorregadio. Essa fama toda não vai durar muito, vai cair. Essa empolgação vai passar. Esse oba-oba vai ter fim. Aí ele olha para ele e diz assim: olha onde eu estou. Olha na presença de quem eu estou. Olha quem me escolheu. Asaf vai dizendo: tinha gente que queria estar no meu lugar, mas não é para quem quer, não é para quem pode, é para quem Deus escolhe. Deus escolheu, Deus escolheu, Deus te escolheu. Segura na mão de alguém e diz para ele assim: se alegra, Deus te escolheu. Se alegra, Deus te escolheu. Se alegra, Deus te escolheu. Ei, você é adorador, você é adorador. Esqueceu quem o sustenta. Quer realinhar? Quer voltar? Não esqueça que é Deus que te sustenta. Olha o verso 23. Contudo, eu sempre estou contigo. Toma a minha mão direita e me sustém. Sabe o que ele está dizendo? Sabe por que eu vou voltar para o alinhamento? Porque é Deus que segura na minha mão. Sabe por que meu ministério não vai parar? É porque é Deus que me sustém. Sabe por que a minha chamada não vai encerrar? É porque é Deus que me sustém. Sabe por que a igreja não vai fechar? É porque é Deus que sustém. É Deus que te toma pela tua mão direita e te diz: não temas porque eu te ajudo, não temas porque eu te ajudo, não temas.
e depois me receberás com honra. Olha o que ele está dizendo. Mesmo que eu não esteja entendendo nada, deixa Deus guiar. Mesmo que eu não tenha visto nada mudar, deixa Deus dirigir. Deixa Deus dirigir. Ele sabe exatamente o que está fazendo. Deixa Deus tomar o controle. Ele sabe exatamente para onde está te levando. Ele tem um lugar seguro para você. Ele é o teu pastor. Ele tem um lugar de segurança. Ele tem um lugar seguro para você. Seguro, você crê que Ele tem um lugar seguro? Deixa Deus te dirigir. Ele tem um lugar seguro. Poxa, Deus não dizer para ti. Deixa Ele dirigir a tua vida. Ele tem um lugar seguro para você. O que Deus tem para você está guardado. Ele tem um lugar seguro, diz o Senhor. Deixa Deus te dirigir. Deixa Deus te dirigir. Deixa Deus te dirigir. Você não está entendendo nada. Você não está entendendo nada. Deus está no controle. Deus está no controle. Deus está no controle. Fato acerca do azar. E quem quer voltar ao alinhamento precisa fazer o quê? Ponha o teu anseio em Deus. Ponha o teu anseio em Deus. Como assim, pastor? Olha o verso 25. A quem tenho eu nos céus, senão a ti? Aí ele diz assim: e na terra não há nada que eu deseje mais do que estar junto de ti. O cara que estava olhando para o ímpio, vivendo uma crise existencial, sabe o que ele falou? Depois daquele culto, depois que eu entrei no santuário, eu descobri uma coisa: o negócio é a gente colocar todo o nosso anseio em Deus. Aí ele olha para o céu e diz assim: quem eu tenho a repetir? Aí ele olha para a terra, para todas as coisas e diz assim: e o que eu desejo mais nessa vida, se não estar junto de ti? Ele
encerrando, de verdade. Quinto princípio que fez com que Asaf voltasse ao alinhamento: não confie na força do seu braço, confie no Senhor. Verso 26: o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Escute, sabe o que o Asaf está dizendo? Eu posso até falhar de novo, eu posso até errar de novo, mas eu sei que eu confio. Sexto e último princípio e acerto de Asaf: Asaf valorizou a presença de Deus. Quer voltar para o alinhamento? Valorize a presença. Verso 27 e 28: os que te abandonam, sem dúvida perecerão. Tu destrói todos os infiéis, mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio, e proclamarei todos os teus feitos. Sabe o que ele está dizendo? Tem muita gente que vai abandonar, tem muita gente que vai desistir, mas para mim, bom é estar perto dele. Para mim, bom é ter a presença. E Senhor, essa presença está aqui nessa noite. Você acredita? Com a permissão do pastor, você coloque em pé em nome de Jesus. Vem aqui quando adorar o Senhor e encerra. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você hoje à noite de alinhamento. Sabe, querido, eu não sei como é que você está, eu não sei o que é que você tem vivido nesses últimos dias, mas eu quero dizer que é noite de alinhamento. Mas só por que é noite de alinhamento? Porque não adianta estar de corpo presente e o coração está longe. Não adianta estar numa rotina e o coração está longe. Olha o que o Asaf disse: até que eu entre. Eu não vim assistir culto, eu entrei no culto. Eu não vim me amostrar, eu vim prestar. Eu não vim ver, eu vim adorar. E hoje à noite, na minha mente, o céu vai abrir para você. O céu vai